Pessoal, boa noite. Vamos dar início, né, à nossa aula com o professor Miranda. E aproveite bastante esse momento. O professor permitir, vocês podem fazer perguntas com o microfone aberto ou não, deixe aí no chat, tá certo? Coloca aí para a gente saber a frequência de vocês, tá certo? Coloca aí o nome mais o polo a partir de agora, que estamos fazendo a gravação, tá certo? Boa aula, pessoal. Professor Miranda. O microfone está desligado, Pode estar professor. fechado, professor. Boa noite, cumprimentar todos vocês, agradecer a Gilmax novamente pela grande dedicação dele e organização, parabenizar todos vocês que estão cursando essa disciplina. Gilmax já me falou que está todo mundo numa boa, participando muito bem, então nós estamos com um grupo muito bom, né, Gilmax? Essa turma é muito bacana. Compreender que a presença todas as vezes não é possível, porque cada um de nós tem problemas, né? Eu ontem tive uma atividade à noite, eu tive uma crise de enxaqueca de ontem à noite até hoje, a hora do almoço, quase que eu ia furar. Então, as pessoas têm problema de saúde, as pessoas têm problema de internet, têm problema de agenda familiar, não é fácil, tá? Mas, na medida do possível, nós vamos fazendo as discussões dessa disciplina. E o Gilmax também está disponibilizando, além das aulas gravadas, está disponibilizando material para vocês, está fazendo um intercâmbio de ideias entre vocês. Então, o Gilmax é a pessoa que está levando a maioria dos trabalhos dessa disciplina e eu acho que está uma qualidade muito boa. Tá? E a ideia hoje é só fazer um fechamento com tópicos ligados a esses personagens históricos da história da mecânica celeste, né, que é a astronomia planetária, e por sugestão do próprio Gilmax, é só fazer um fechamento dando ênfase à contribuição de alguns personagens históricos. A princípio eram o Kepler, o Galileu e o Newton, mas eu vou começar falando da primeira pessoa que abriu as portas para esse debate, que é o Nicolau Copérnico, ok, Gilmax? Vou só fazer uma citação rápida do Nicolau Copérnico para a gente fazer um fechamento, mas abordando a importância das teorias defendidas por essas pessoas. Colocando o seguinte... Desligar. Que a ciência ela não é feita por uma pessoa só. Não é um herói, Albert Einstein, que fez a ciência andar, né? A ciência é uma coisa da humanidade. Desde que o primeiro homem da caverna, a primeira mulher da caverna, começaram a olhar para a natureza, eles começaram... Vou desligar meu celular, desculpe. Esses homens e mulheres da pré-história começaram a interagir com o fogo, com os peixes, com o rio, com o mar, com o sol, com a lua, com os episódios. E começaram a usar a natureza para se defender, com armas, para caçar também. E esse aprendizado ele foi empírico, mas foi muito coletivo e foi muito demorado. Quando chega, a gente diz, numa civilização grega, um cara como Tales de Mileto, um cara como Aristóteles ou Ptolomeu, já há um acúmulo muito grande de conhecimento da humanidade. Aí sim, essa pessoa ela tem um dom, ou uma facilidade, ou uma habilidade, ou uma faculdade mental de se aprender e produzir mais em um determinado ramo do conhecimento. Pode ser nas artes, aparece um bom pintor, pode ser nas artes, aparece um bom músico, pode ser nos esportes, um bom jogador, pode ser na teoria literária, um bom escritor, e pode ser na facilidade das linguagens,
do poder de abstração, de entender a natureza e codificar, seja com linguagem da matemática, seja com linguagem da teoria e das hipóteses. Então, o conhecimento acumulado na humanidade não é de uma pessoa. Não dá certo dizer que um gênio inventou isso. Aquele cara que era genial, ele pegou o acumulado da humanidade e ele deu uma grande contribuição. A contribuição dele foi maior do que um contemporâneo dele naquela área dele, né? Um grande matemático, ele desenvolveu teorias dos números, ótimo, né? O Euler, né? O Euler, ele desenvolveu teoria dos números, mas uma outra pessoa da geração dele sabia cantar e dançar e ele não sabia. Uma pessoa sabia escrever uma poesia e ele não sabia, tá? Então, ele foi bom naquela coisa e ele teve uma oportunidade, porque tem muitas pessoas geniais que são jogadas aí nas favelas, não estudam, não comem, não têm afeto e o seu intelecto não desenvolve por falta de nutrientes na sua formação cognitiva. Quantas pessoas geniais a humanidade não está perdendo por conta da falta de oportunidade? Então, é um conjunto de coisas que faz a ciência e todas as áreas de conhecimento avançar. Mas, como nós somos pessoas de uma área de ciências, numa universidade, e nós estamos estudando a contribuição para uma área, né? Estudar o movimento dos corpos celestes, que a gente chama de mecânica, né? Aí a gente está citando a contribuição cuja teoria leva o nome, o apelido, o batismo de algumas pessoas. A gente fala a teoria copernicana, a gente associa uma pessoa, né? A luneta galileana, a gente associa uma pessoa, né? A lei da gravitação universal de Newton, né? As leis de Kepler. Isso acontece em todas as áreas, né? A área da medicina, a área das artes, tem nome de pessoas, porque aquelas pessoas tiveram uma capacidade mental para aquele ramo, foram apresentados a um conjunto muito grande de teorias e conhecimentos e tiveram oportunidade, né? Vocês não pensam que os gregos foram geniais só porque tinham inteligência. Os gregos viviam numa sociedade escravocrata. Os gregos não era nobre fazer sua própria comida, não era nobre, em alguns casos, nem tomar o seu próprio banho, tinha gente que dava banho no cara. Não era nobre isso. A nobreza era ser ou um grande guerreiro, ou um grande artista, ou um grande pensador. Então, o mundo, a sociedade, naquele momento, permitiu que aparecessem essas pessoas. Alguns outros, né, tiveram assim, a oportunidade e trabalharam com colegas que não foram divulgados. O próprio Einstein, todo mundo sabe a história, quem acha, tinha uma mulher que fazia as contas para ele. O Einstein teve a grande contribuição do Georges Lemaitre, do russo, o Friedman, do alemão, Schwarzschild. Se não fosse esses caras, a teoria ia capengar, ia demorar mais para ser. Então, quero, como primeira mensagem aqui, dizer o seguinte: a ciência não é de uma pessoa, não é de um gênio. E isso também, inclusive, é perigoso para você dizer uma criança na sua sala de aula: o Newton era um gênio, sabia de tudo. Aí o menino diz: puxa, eu nunca vou ser igual a um gênio, vou desistir de produzir conhecimento. É um perigo, a gente tem que ter cuidado para dizer que esses caras, muitos dos caras chamados geniais, eram pessoas comuns, né? E foram apresentados a uma oportunidade e tinham facilidade de desenvolver o seu raciocínio naquela área, né? Porque se você botasse Newton para ser cortador de cana, somente cortador de cana, ele talvez não tivesse a oportunidade para ser o gênio da física e da matemática. Então, é uma série de fatores que faz com que certas pessoas estivessem no lugar certo, na hora certa, com a oportunidade de desenvolver a sua capacidade intelectual naquele momento, tá? Mas eu volto a dizer, nós vamos citar esses caras como personagens da história que contribuíram, e esse destaque é importante, porque também não é para desprezá-los. A contribuição desses caras foi muito importante. A grande maioria desses
chamados gênios, eles ralaram muito, nenhum deles ficou em casa vendo Big Brother e no intervalo teve uma ideia de fazer teoria. Não, né? Aliás, se tivesse o WhatsApp, Big Brother na época de Newton, Galileu e Einstein, eu acho que eles não iam produzir nada, iam perder tempo com essas coisas, né? Esses caras, eles tiveram muito tempo e ralaram muito, né? Eu vou falar já, o Copérnico passou 42 anos pesquisando a teoria do heliocentrismo, estudando a teoria dos gregos, e ralando, né? Ralando, né? O Kepler teve uma vida muito difícil, apesar de que teve a chance de trabalhar com o Tycho Brahe, teve uma vida muito difícil. E de uma lei para outra, da segunda para a terceira lei, parece que foram 12 anos de diferença fazendo conta. Então, é tudo uma coisa que requer dedicação, tá? Eu faço isso para a gente não ficar apenas dizendo Newton foi um gênio, viva Newton, né? Também podemos dizer viva Newton. Foi um gênio, contribuiu bastante, mas todas as condições que permitiram isso têm que ser analisadas, porque um cara com capacidade está em qualquer lugar. No interior de vocês, na área rural, pode ter uma menina e um menino com uma capacidade extraordinária para matemática. Nós sabemos de muitos casos que jovens, adolescentes do interior do Nordeste são descobertos. Eu conheço um professor que descobriu 2 alunos no sertão de Sergipe, e esses 2 meninos, um com 18 anos, outro com 16, estão fazendo doutorado direto em matemática no INPA, né? Porque descobriram eles eram menino filho de lavradores na área rural de Sergipe. Então, pessoas inteligentes, muito capazes, estão distribuídas por aí, em todos os lugares. Alguns estão morrendo de fome, outros de droga, e outros estão nas guerras, né? A gente lembrar. Bom, eu vou botar os slides, vai ser uma quantidade pequena de slide para vocês. São assuntos que vocês já conhecem, eu vou só tocar em alguns aspectos para reforçar. Gilmar, vocês estão vendo aí o slide? Está começando a compartilhar agora. Pronto, já está aparecendo agora. Está com tela cheia? Não. Só falta a tela ficar completa. A gente já visualiza, só que não está em tela cheia. Só clicar lá embaixo. Para mim está tela cheia, não estou entendendo não, mas... O senhor clica lá embaixo. O senhor está vendo onde tem 60%, acho que é 60%. Clica aí na tecla F5 e vai. Também. F5? Isso. Deixa eu procurar aqui meu F5. Foi? Chegou aí, tela cheia? Não. O senhor está vendo 60%, esse lá embaixo... É só o programa. Se compartilhar a tela inteira, vai. Oi? O senhor está compartilhando o programa, por isso que não está entrando em tela cheia. O senhor tem que compartilhar a tela cheia. A tela toda para o senhor compartilhar. Vamos ver agora. E agora? Sim. Deixa eu ver se... E aí? Não, o senhor, do lado tem 100%, não tem um... O senhor clica do lado onde tem 100%, não tem um símbolo do lado de 100%. Não, mais do lado, sim, não, mais à frente. Seu... Tem um símbolo, tem feito um escudozinho. É o zoom. Não é no zoom, não. O senhor vai clicar do lado. Então, na aula de hoje. Do lado direito? Do lado do seu lado. Tá o número 100%, tá vindo como fosse uma telinha. Pronto, dessa tela aí. Tem Pronto, um cálice, aí. né? Isso, pode clicar aí. Cliquei. Mas se eu quiser, o senhor pode... A gente tá visualizando. Se eu quiser, pode ir explicando Pode botar, assim. né? Bom, gente, vocês estão vendo aí, deixa eu desligar aqui esse som. Vocês estão vendo aí que eu botei na linha de cima Copérnico, Kepler, Galileu e Newton. E em Kepler eu botei entre parênteses, escrito em vermelho com uma interrogação, Tycho Brahe.
só para deixar aí a gente ver. E coloquei uma numeração temporal, né? Coloquei o ano de 1543 ao lado de Copérnico, o ano 1600 ao lado de Kepler, 1610, uma referência para Galileu, pode ser 1609, e 1700 para Newton, também é uma referência, tá? Ao lado de Copérnico, eu coloquei uma palavra-chave, que é o heliocentrismo. E ao lado de Copérnico também coloquei a Inquisição, tá? A figura do Copérnico para a mecânica celeste é importante, por quê? Porque a mecânica do céu, nós sabemos, vocês viram na linha do tempo e viram naquela parte histórica, era a mecânica grega. E a gente falava de Aristóteles e Ptolomeu, que é o modelo geocêntrico famoso, que era chamado aristotélico ptolomaico. O Nicolau Copérnico, ele entra aí como o cara que abriu porta para todos esses outros. Se não tivesse a publicação das teorias de Nicolau Copérnico, provavelmente Kepler, Galileu, Newton e outros iriam chegar lá. Mas ele colocou um livro publicado com muitas argumentações, algumas observações astronômicas, né? E dados históricos. O Copérnico, ele é tido como o pai do heliocentrismo, mas, na verdade, não é. O Copérnico, ele foi o cara que provou o heliocentrismo, mas alguns gregos já tinham escrito teorias, hipóteses de que o centro do mundo, né, que hoje a gente chama de sistema solar, não era a Terra, era o Sol. Então, também vale aquilo que eu disse. O Nicolau Copérnico estava no lugar certo, na hora certa, com a capacidade dele, mas ele não foi o primeiro. Ele leu muitos mapas gregos e analisou a posição das estrelas na época dos gregos, de 1500 anos atrás, e no mesmo período do ano as estrelas não estavam mais naquela posição. Então ele viu alguma coisa, né? Ele analisou. E depois ele olhou uma coisa chamada paralaxe, né? Lembrando que o Copérnico ainda estava trabalhando com objetos não ópticos, né? Não tinha ainda a luneta, telescópio, né? Então o Nicolau Copérnico, ele entra como o cara que vai permitir a gente ver essa imagem, que eu gosto muito. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Vocês estão vendo aí essa imagem bastante conhecida, né? Se o Nicolau Copérnico não tivesse feito uma robusta argumentação de que é a estrela, no caso da gente o Sol, né? Só se conhecia por enquanto esse, né? É essa estrela o centro desse mundo conhecido, muita coisa iria ser dificultosa para o próprio Galileu, para o Kepler, para o Newton. Esses caras iriam ter que descobrir isso. Eles iam descobrir, porque estava muitas pessoas publicando sobre isso, né? E essa contribuição de Nicolau Copérnico para a mecânica, uma dinâmica de rotação dos componentes do mundo, né? Do céu, da chamada mecânica celeste. Então, o Nicolau Copérnico, eu coloco ele aí como uma figura anterior. E vejam que o ano de Nicolau Copérnico é 1543, né? Mais ou menos 1505, né? Esse trabalho dele já estava começado. O Nicolau Copérnico, quando esse livro foi publicado, ele estava com 78 anos, 70 e poucos anos, já estava morrendo, ele morreu, né? Nesse ano, exatamente, né? Mas ele passou 42 anos pesquisando. E o livro de Nicolau Copérnico, as ideias dele iam ser publicadas pelo menos 10 anos antes. Tem gente que diz que seria 20 anos antes. Por que é que ele não publicou as ideias dele? Porque na época dele já existia a Inquisição. E ele era da Polônia,
A Polônia era um dos países mais conservadores da Europa, católico, onde a Inquisição era mais ferrenha. Né? E ainda hoje a Polônia é um dos países mais conservadores. Né? O governo lá consegue ser mais ultradireita do que o do Brasil. Né? É um país muito, muito estranho. Tá? E pior, esse período que ele começou a escrever o livro dele foi o período que irrompeu a reforma protestante com Lutero. A Alemanha e a Polônia estavam em guerra por causa da reforma protestante. E o Copérnico, ele era da igreja, ele era cônego. Ele rezava missa. E ele era médico. Ele era médico do bispo, que era o presidente da Santa Inquisição da Polônia, que era um cara ultraconservador. Então, Copérnico morria de medo de falar de uma coisa contra a igreja, né? Porque vocês sabem que a igreja defendia o mundo geocêntrico e quem fosse contra as teorias da igreja era a pena de morte. Então, vejam quanto a ciência perdeu tempo por causa de uma questão ideológica, né? A questão política, uma luta entre o protestantismo e o catolicismo, e a luta de poder, porque era uma luta de poder, era poder de armas, poder de ideologia, poder de exército, poder de dinheiro. O Copérnico, inclusive, ele era ele era médico, ele era astrônomo e ele era contador, ele era o secretário da fazenda, ele era o cara que guardava o dinheiro da província que ele morava lá, que ele era assessor do bispo, né? E a igreja tinha muitas posses de terra. Então, todo o contexto político, ideológico e religioso impediu da humanidade ver a teoria de Nicolau Copérnico. Olha que pena. Tá? Mas Nicolau Copérnico é um cara que foi muito importante para a mecânica celeste. Eu quero destacar que o Nicolau Copérnico ele só publicou o livro dele por causa de um matemático que não levou à fama, né, chamado Joaquim Rhéticus. E esse matemático era alemão e era protestante. E esse matemático, ele viveu clandestino, escondido, na casa de Nicolau Copérnico, na Polônia católica. E foi esse matemático que fez as contas do livro de Copérnico. E quando Copérnico morreu, foi esse cara que fugiu, escondido, da Polônia católica e foi para a Alemanha publicar o livro de Copérnico. Então, o livro de Copérnico foi publicado por Joaquim Rhéticus, um matemático, teoricamente inimigo de Copérnico, né, porque ele era protestante e Copérnico era católico, mas a ciência os aproximou. E Copérnico deu guarida a ele ficou escondido na casa de Copérnico. Tá? Então, Copérnico é o cara que começa isso. Eu coloco aqui 1600 o Kepler, né? Por quê? Porque o Kepler ele tem um papel fundamental nas chamadas leis do movimento planetário. Mas eu coloco o nome de Kepler lá em cima, como ao lado do Tycho Brahe. E essa história vocês já conhecem, né? O Kepler, ele apresenta 3 leis, tá? E aí eu vou fazer desafio para vocês a partir das 3 leis de Kepler. A primeira lei de Kepler, todos nós conhecemos, não vamos fazer conta aqui não, né? Mas é uma lei que diz que os planetas giram em torno das estrelas, né? No caso o Sol, para a gente, numa órbita elíptica. Essa figura está exagerada apenas para efeito didático. Na verdade, isso é quase uma circunferência. Quase, tá? Então, o que é que acontece? Hoje, a matemática sabe que não é apenas isso, né? Não é uma órbita elíptica que os corpos fazem. A órbita que um corpo faz em torno de um centro de massa é uma órbita cônica. Uma cônica tem uma equação matemática e a cônica permite que a órbita seja ou elíptica, como está desenhado aí, ou parabólica, é uma órbita aberta, ou hipérbole. Então, quando você estuda um cometa, um asteroide, Professor? Oi. A imagem não está aparecendo não, professor. Não está não, essa é a segunda imagem da lei de Kepler? Está a primeira ainda, com as datas.
Oxê, É porque o senhor tem que clicar, Eu disse a mesma professor. coisa, mas pensei que era o meu celular. tá essa aqui? Estão vendo agora? Agora sim. Agora Eu vou sim. deixar. Tá muito pequeno, dá para ver? Dá pra ver tranquilo. Dá para ver, né? Tá certo. Então, desculpa aí, porque acho que é algum problema aqui na minha Meet. Então, essa órbita, ela está exagerada, né? E, como disse os matemáticos hoje, se pegar uma boa equação matemática, você vai ver que ela dá 3 possibilidades, né? Tanto é que tem cometas de órbita aberta, parabólica, hipérbole, né? E outra coisa, essas equações, esse tipo de princípio da primeira lei de Kepler, ele serve para qualquer sistema de 2 corpos, quaisquer. O átomo com elétron, uma lua em torno da Terra, uma partícula de massa em torno de um asteroide, um campo, qualquer força de campo atrativo, campo elétrico, campo gravitacional, Van der Waals, eletromagnético, qualquer sistema de 2 corpos que tenha um centro de massa, tá? Então, é a ampliação, a gente está falando, porque Kepler, historicamente, ele falou que a lei estava associada a essa figura, porque foi essa figura que ele conseguiu constatar. E como ele conseguiu constatar? O Kepler era um cara místico, e ele achava que a órbita tinha que ser circular, porque era uma trajetória sublime de Deus, né? E ele teve que mudar de ideia, porque ele pegou os dados de observação da trajetória dos planetas do Tycho Brahe. E ele pegou, então, a lei é de Kepler, porque foi ele, o matemático, que deduziu. Ele colocou a relação dos dados e ele que deduziu esse formato, porque no caso do nosso planeta, a órbita é essa mesmo, é elíptica. Ele não vislumbrou as possibilidades outras, né? Mas nós sabemos que a lei de movimento de massa da mecânica, dos corpos em geral, tem essas 3 possibilidades, tá? Então, essa lei, a gente sabe historicamente que é a lei chamada Lei das Órbitas, que diz que a trajetória é uma órbita que não é circular, parará, né? A primeira lei de Kepler, né? O Kepler, ele também observou por dados experimentais. Aliás, o Nicolau Copérnico, depois do Galileu e o Kepler, são pessoas, junto com o René Descartes, que contribuíram para o tal método científico. Porque o que é que o Kepler fez? Ele pegou os dados numéricos observados pelo Tycho Brahe e saiu colocando como quem desenha X e Y num papel milimetrado e vendo que figura formava. Ele saiu compondo os dados experimentais. Então, ele acreditou na experiência, nas medidas, nas posições observadas. E ele não acreditou nos sentidos, no sensitivo dele, porque o método científico do Francis Bacon dizia assim que a ideia humana, os sentimentos e aquilo que a gente sentia era uma indicação científica. E não é, né? O Copérnico, o René Descartes, ele disseram, não é o que a gente sente, que a gente tem um insight. É o que a gente mede, calcula, pesa, vê largura, altura, distância. É isso, com uma relação matemática. Então, veja que mudou. Então, essa lei chamada Lei das Áreas, depois ela mudou para ser a Lei da Conservação da Energia. No periélio e no afélio, as velocidades aumentam porque a energia é conservada. Então, tem uma variação de energia potencial para quem está mais perto ou mais longe. Então, é a variação da energia que é a mesma. Então, aqui é uma lei de conservação da energia. Mas ele, com os dados limitados que ele tinha, ele percebeu que, no tempo igual, a área varrida é igual, né? Então, é muito interessante essa lei, porque é uma lei que ela é mais ampla, como a primeira também era mais ampla, e ele só percebeu isso. Mas ele foi o primeiro cara a falar da mecânica de forma mais científica, né? Aliás, eu botei aqui na primeira imagem, no primeiro texto, que o Kepler está associado a lentes, né? O Kepler foi um cara que desenvolveu lentes e tentou fazer equações para medir foco de lente, tá? Então, ele também tem essa contribuição, porque o Galileu fazia só de olho, né? Bom, então essa lei de Kepler é importante.
O Kepler também está associado a essa terceira, não sei se vocês estão vendo aí, ficou um texto, né? Essa terceira lei de Kepler, né? Que tem esse apelido de lei harmônico, porque é uma lei complicada, não é tão simples, né? O que a gente mostra para os nossos alunos é uma aproximação, né? Ela diz que o quadrado do período de revolução é proporcional ao cubo da distância do planeta até o foco, né? O semi-eixo maior, né? Aí, normalmente a gente escreve T2 sobre A3 ou sobre R3 é igual a uma constante, né? Essa constante K, a maioria dos livros diz que ela é um valor igual para todos os planetas, mas eu botei uma interrogação porque não é, né? Essa constante K, ela varia de plano. Se você fizer a conta com várias casas decimais, você vai ver que o K não é o mesmo para todos os planetas. Ele é aproximado até a segunda ou terceira casa decimal. Por quê? Porque a órbita excêntrica, a órbita elíptica dos planetas é diferente. E para todos os planetas, nós fazemos uma aproximação de órbita circular. E a aproximação é diferente, porque a excentricidade de cada elipse é diferente. Então, dá uma pequena variação, o K, a gente diz que K é constante, né? Mas você pode fazer para o cálculo variacional, você vai achar o K constante, porque aí ele afunila a aproximação máxima, tá? Mas é uma curiosidade matemática para quem gosta de fazer essas contas aí, tá? Bom, e como é que a gente faz a conta para determinar o K? A gente pode determinar esse K. Aqui na última linha está escrito: a força gravitacional do Sol sobre os planetas é a força centrípeta. Nós sabemos fazer essa conta. Como é que a gente faz? A gente aproxima a elipse de uma circunferência, e numa circunferência, o movimento é movimento circular uniforme. E no movimento circular uniforme tem uma força que aponta para o centro, chamada força centrípeta, que é M vezes A, né, segundo a lei de Newton, e a aceleração centrípeta. Então, quando a gente faz essa aproximação, a gente usa força centrípeta. Eu botei entre parênteses, é verdade isso? É e não é. É se a gente fizer uma aproximação. Como a excentricidade do nosso sistema solar é muito pequena, com exceção de Plutão, tá? As elipses são quase uma circunferência, dá para a gente aproximar até a segunda casa decimal. Mas se você fizer para Plutão mesmo, a aproximação não vai valer, tá? Então, ela é uma aproximação para facilitar nossas contas e não fazer cálculo integral nem variacional, tá? Então, aqui é a conta que vocês sabem, né? Eu só estou botando para repetir do ponto de vista histórico, né? A velocidade é o comprimento da trajetória, que é o perímetro, 2πr, R é o A, né? Dividido pelo intervalo de tempo, que é o período, né? Aí você vai pegar essa velocidade e colocar nessa equação aqui de cima, né? No lugar do A, você bota o R, tira o valor de T aqui e eleva ao quadrado. Ou seja, a gente vai colocar que a constante agora é 4πg vezes m. E esse g a gente tirou da onde? Tirou da lei da gravitação de Newton, né? Porque nessa conta, o que você faz? Acho que está aqui, né? Você iguala a força de Newton, da lei da gravitação, com a segunda lei de Newton. E joga aqui nessa equação empírica. Essa equação é empírica, tá? Ele pegou os dados, anotou, foi vendo que relação tinha, fazendo uma espécie de gráfico, tá? É exatamente isso. Eu lhe dou um monte de dados, você coloca um no eixo de X e outro no eixo de Y, sai substituindo os dados e fica uma curva aleatória. Ou você faz uma redução para transformar a curva numa reta, ou usa papel logaritmo, né? O eixo X com milímetro e o eixo Y com logaritmo, ou você faz log-log, ou você tem técnica, né? Você faz o método dos mínimos quadrados de Newton, né? Você transforma uma curva numa reta e tira o coeficiente de inclinação que dá o expoente. Ou seja, tem técnica para você pegar qualquer massa de dados, né? Como é que se faz o IBGE? Vai na sua casa, pergunta a idade das pessoas, a cor, a altura, tudinho. Joga no computador, ele sai fazendo uma correlação entre os parâmetros, até achar uma tendência. E aí, sabendo a tendência matemática, você pode dizer que no futuro, como vai ser a população, a altura, a idade e tudo mais. Ou seja, é a estatística funcionando, né?
Então, essa lei de Newton, ela teve essa novidade. A novidade ela pegou dados observacionais. Então, não foi uma teoria de um grego. O grego pensou em um átomo. O átomo é a menor partícula, tudo bem. Mas o Dalton, o Rutherford e o Bohr, eles fizeram experimentos no laboratório. Experimento no laboratório de Rutherford, com aquele bombardeio de partícula alfa na lâmina de ouro, ele viu realmente como era. Então, é uma outra ciência. Não é a ciência dos sentidos, do intelectual, do filosófico, é a ciência do método experimental. Né? Esses caras foram os pais do método experimental. Então, eles tiraram essas relações, e eu estou só repetindo para vocês aqui. Tá? Uma coisa curiosa, que essa contribuição de Newton, aí eu já passo para o Newton aqui, essa contribuição da lei da gravitação, ela deixa a segunda lei de Newton aqui, ó, vocês estão vendo nessa equação, F igual a m vezes m sobre a distância ao quadrado, que é a segunda lei de Newton, força é m vezes g, né? Quer dizer, a segunda lei de Newton, peso é mg ou força de atração, né? A Terra atrai a Lua, é um peso que a Lua tem, né? Se não tivesse a rotação com a força de velocidade de escape, a Lua caía com essa força m vezes g. Então, ele corta esse m minúsculo e tira uma equação para calcular essa aceleração. É uma aceleração. Tá? G é uma constante, G maiúsculo, m é a massa do corpo que está atraindo, dividido pela distância ao quadrado. Então, olha a relação da lei da gravitação com a segunda lei de Newton. Tá? E aí, só uma curiosidade. Se você pegar valores que já se conhece, a massa da Terra está aqui, mais ou menos 5,6 vezes 24 quilogramas. O raio da Terra, o raio médio, mas a gente considera ele uma esfera perfeita, tá? 6,4 vezes 10 a sexta metros. Se você substituir esses dados, né, você acha uma aceleração da gravidade média. Né? Esse G aqui, 9,82 metros por segundo quadrado, é a aceleração da gravidade média. Claro que é uma aceleração que ela é média porque a Terra é toda amassada, né, o formato da Terra, e se você for para a montanha do Pico do Everest, o raio é maior do que se você for para um buraco no Grand Canyon, né? Então, o raio mede a partir do centro da Terra. Então, se esse R muda, porque o raio que a gente botou é o raio médio considerando a Terra uma esfera perfeita. Então, esse 9,82 ou 9,81 é um número aproximado. Mas aqui tem uma curiosidade. Como é que você acha esse G? Né? O G ele também tem uma história. Eu vou botar um outro personagem aqui, né? Essa constante gravitacional, essa é uma experiência que é possível fazer lá com o Erivaldo, tá? Né? Mas olha só, antes de 1800, isso já foi determinado pelo Cavendish, né? Ele era físico e químico, tá? O Henry Cavendish, né? Ele fez uma experiência muito parecida com a experiência de Coulomb. O Coulomb fez uma experiência para determinar a relação, né, da força eletrostática entre cargas. Né? Tanto é que o jeitão, né, da fórmula de Coulomb é igual ao jeitão da fórmula de Newton. Né? É o produto das propriedades, né, ou das cargas, ou das massas, dividido pela distância ao quadrado, né? Multiplicado por uma constante. Lá no Coulomb é uma constante K, né? Aqui é a constante G. Essa constante G ela foi importante. O Cavendish ele fez uma experiência para medir a densidade média da Terra. E na experiência da densidade média da Terra, ele usou a equação de Newton e ele tinha todos os parâmetros, M1, M2 e a distância. Aí ele calculou o G, né? Então, esse G é um fator importante para a nossa vida, né? Bom, aqui tem uma continha que eu peguei de um exercício, né? Não sei se vocês estão vendo, né? Dizendo assim, a gente conhece a massa da Terra. A gente conhece a massa da Lua. A gente sabe a distância da Lua para a Terra. É uma distância média, né? Porque também tem apogeu e perigeu, né? Aí ele diz, qual é a força de atração que a Terra atrai a Lua? Isso você bota direto na lei da gravitação universal, né? G é conhecido,
a massa da Terra, a massa da Lua e a distância. E você acha qual é a força que a Terra atrai à Lua, né? A Terra atrai a Lua com uma força mais ou menos, né, 20 vezes 10 elevado a 19 newtons, né? Ou então 2 vezes 10 a 20 newtons. Aí é uma pergunta na letra B. Qual é a força que a Lua exerce na Terra? Não precisa nem fazer a conta, porque você tem a lei da ação e reação, então a força que a Lua atrai à Terra é a mesma, não é isso? Aí ele diz, então, qual é a aceleração que a Lua sofre, né? Se você conseguisse parar a Lua de girar, ela iria vir em direção à Terra sendo acelerada, né? Cada vez mais ia aumentar a sua velocidade, né? Aí você vê que a aceleração da Terra é um e a aceleração da Lua é outro. Ora, mas a lei de Newton não diz que é tudo igual? Não. Olha só o papel da massa. A massa é a inércia, né? A F é m vezes A. Como a massa é diferente, a aceleração é diferente. Então, a Lua é acelerada por um tipo de agente, que é a Terra, e a Terra é por outro. Vejam, a força é a mesma, mas as acelerações são diferentes. Então, a força de atração é igual. E a aceleração é diferente. E a pergunta é exatamente essa que eu estou dizendo. Por quê? Por que é que as forças são iguais, a teoria é igual, a equação é igual, a fórmula é igual, e a aceleração é diferente? Porque o papel da massa é ser a inércia. A massa da Lua é menor, a inércia é menor. A inércia é a capacidade de diminuir a mudança de estado de repouso. Se a massa da Terra é grande, ela dificulta mais. A aceleração é menor, né? Veja que a potência é 10 a quinta. E a aceleração do outro é maior, que a potência é 10 a terceira. Então, isso é uma curiosidade teórica, tá? Bom, nessa discussão aqui, eu vou terminar fazendo uma provocação para vocês. Nós não falamos de um cara chamado Giordano Bruno. E falamos pouco, só citei o Tycho Brahe. O Giordano Bruno foi um padre, na verdade não era padre, era diácono, era da Igreja Católica, formado dentro da Igreja Católica, e ele estudou o livro do Nicolau Copérnico, que era proibido pela Inquisição, tá? E ele tinha ideias, ele era também chamado o primeiro cosmólogo, tá? E ele tinha várias ideias contra a Igreja. Ele era a favor do heliocentrismo, tinha várias, mas ele, na cosmologia, ele defendia uma tese. Ele escreveu sobre isso, né? Ele dizia que o universo tem infinito e povoado, perdão, ele é infinito e povoado por outros planetas. E nesses outros planetas existe vida inteligente. Os ufólogos de hoje botam ele lá em cima, lá no céu, porque diz que Giordano Bruno tinha uma mente aberta, o espírito, ele era espírita, dizem eles, né? E ele tinha contato com seres extraterrestres. Mas os ufólogos também dizem isso do Tesla, que era um cara genial, todos os caras geniais que eram mais ou menos perseguidos pelo poder, os ufólogos dizem que eram perseguidos porque eles viam seres extraterrestres. Acho que é uma viagem na maionese, tá? Mas o Giordano Bruno, ele entra aí porque ele escreveu sobre a dinâmica do universo, não do sistema solar. Ele falou que o universo tinha muitos corpos, muitas estrelas, muitos planetas, muitos sistemas igual ao de Nicolau Copérnico, heliocêntricos, né? Ou seja, estrelocêntricos, né? Porque heliocêntrico é do deus Hélio, é do Sol, e que era infinito, e que esses outros sistemas tinham planetas com vida igual à Terra. Então, vale a pena a gente estudar e pesquisar o Giordano Bruno, né? Por essa contribuição à dinâmica do universo. Também pela parte filosófica, né? Pela vida dele, e porque ele foi um marginal para a igreja, porque ele foi condenado à morte, fugiu da Itália, depois fugiu da
Portugal, da França, depois foi preso, foi julgado e condenado à morte, como Galileu foi. Só que Giordano Bruno não fez acordo e foi assassinado, foi queimado na fogueira. E o Galileu fez um acordo e trocaram a pena de morte por prisão domiciliar, prisão perpétua domiciliar, né? Então, um foi o covarde vivo, outro foi o herói morto, né? Teve essa coisa. E o Tycho Brahe? O Tycho Brahe, quando Galileu foi julgado, porque ele escreveu um livro reforçando as ideias de Copérnico, o diálogo sobre dois sistemas de mundo, ele fez várias afirmações baseadas em observação de que o mundo era heliocêntrico. E, na época, a igreja pediu aos intelectuais que fossem, vou usar uma palavra grosseira, tá? Fossem puxa-saco da igreja para defender a ideia da igreja contra Galileu. E o Tycho Brahe se prestou a esse papel safado. O Tycho Brahe publicou, ele foi contra Galileu e ele desenvolveu um modelo que dizem que tinha muita coisa de ciência, de observação, mas tinha muita coisa para tentar agradar os padres, a igreja, que ele era um nobre, né? Vivia nas benécias da nobreza. E ele fez o sistema híbrido, né? Que é o sistema anti-Galileu, que ele diz que o Sol é o centro, a Terra gira em torno do Sol, mas o Sol e todos os planetas giram em torno da Terra ao mesmo tempo. Então, ele é meio heliocêntrico, meio geocêntrico. É uma confusão danada, é um sistema híbrido do Tycho Brahe. Então, o Tycho Brahe, ele cumpriu esse papel meio de ser ligado ao sistema. Isso não tira o mérito dele de ser o maior observador antes de se inventar a luneta. Foi um cara também que, graças aos dados dele, a ciência teve informações precisas, sem erro, para compor as leis de Kepler e confirmar a teoria de Nicolau Copérnico. Só muito depois da morte dele, tá? Da morte de Tycho Brahe. Então, essas coisas são curiosas para saber como evoluiu esses modelos científicos, tá? Eu não sei se tem pergunta aí, ou Gilmax. O pessoal quiser fazer pergunta, coloca aí no chat aí, ou pode abrir o microfone, tá certo? O professor está dando espaço aí para que vocês possam tirar algumas dúvidas, algumas curiosidades. Uma curiosidade, o Kepler, o Galileu, ele desenvolveu a luneta em 1609, que é o ano da primeira observação dele. Mas o Galileu, ele fabricou as lentes dele, ele pegava lente de óculos, fabricava e ia testando, essa dá, essa não dá, essa dá, essa não dá, né? Ele era empírico, ele era inventor, ia testando. E o telescópio dele era um refrator, ele tinha lentes, era refração. Tá? E ele foi um dos caras que enfrentou a Inquisição. Mas Copérnico enfrentou a Inquisição, Giordano Bruno enfrentou a Inquisição, Kepler enfrentou a Inquisição, mas o Galileu é o mais famoso, porque o julgamento dele foi badalado, passava no Jornal Nacional, era muito discutido nos jornais da época, tá? E o Newton, a lei da gravitação dele, ele precisou desenvolver uma matemática diferente, foi o cálculo diferencial integral. E o Newton, ele queria uma luneta de Galileu muito grande para poder fazer a observação. E uma luneta grande precisa de uma lente grande. E uma lente grande, na época, o vidro era muito grosso, era um óculos fundo de garrafa. E um vidro muito grosso dá o efeito do prisma, né? A luz se decompõe, então dá o que os observacionais chamam de aberração cromática. Então, Newton desenvolveu um telescópio diferente do telescópio de Galileu, que ele fez com espelho. Então, o telescópio de Newton é um refletor, usa reflexão, e o de Galileu é um refrator. Então, essas coisas também estão associadas a esses caras. Mas se não fosse a tecnologia de Newton, de Kepler, que desenvolveu lentes, e de Galileu, a ciência não iria avançar, porque chegou no limite de você ter instrumentos. Aí é a importância do chamado método científico. Hoje, um astrônomo, ele bota o telescópio Hubble
ou o telescópio do Chile, e ele vê com uma câmera de CCD. É um equipamento eletrônico, ele usa as leis da espectroscopia, a lei de Bunsen e de Kirchhoff, né? Ele usa um computador, uma microeletrônica, uma programação em Python. Ele usa a eletricidade, a eletrônica, a microeletrônica, a nanotecnologia. Então, se não tiver tecnologia, a ciência não avança, né? O Hubble só olhou que o universo está se expandindo, as galáxias, porque ele tinha um telescópio gigante, monstruoso, lá no Monte Wilson, e ele conhecia as leis do espectro, né? O efeito Doppler para a luz, né? Que são o desvio para o azul e para o vermelho, o blue shift e o red shift. Então, se não tiver tecnologia, não tem avanço na ciência. Nós não somos mais o método científico dos gregos, de acreditar na fé, nos deuses, ou, mesmo sem ser dos gregos, do Francis Bacon, dos filósofos da época, que dizia que a intuição humana, o cérebro humano, a inteligência humana, os nossos sentidos permitiu a gente descobrir coisas. Não. O que permite descobrir coisas é a tecnologia, é a medida exata, é o número, é o gráfico, é o medido pelo computador. Nós, seres humanos, somos um complemento com as teorias, as hipóteses e o manuseio dessa ferramenta. Claro, o cérebro da gente sabe manusear a ferramenta, que, afinal de contas, fomos nós que criamos. Mas sem essas ferramentas, a gente não anda, a ciência não anda. Vou abrir para vocês. Professor, boa noite. Boa noite a todos. O senhor falou sobre Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, e que enfrentaram a Inquisição. Giordano Bruno peitou de frente, né? Tanto é que morreu queimado na praça. Nicolau Copérnico foi mais esperto, deixou para divulgar suas obras já perto do fim da vida e fugiu um pouquinho dela. E Galileu, como o senhor falou, arregou. Não sei se todos sabem, mas Galileu era católico fervoroso e tinha uma filha que era freira. Não sei se só uma, mas era filha freira. Então ele tinha uma ligação muito grande com a igreja. O senhor acha que a fé dele e esse princípio religioso da filha mexeu com a ideia dele de encarar de frente a Inquisição, ou você acha que ele deveria ter segurado a ideia dele até o fim, como Giordano Bruno fez? Ele levou a ideia dele até o fim, como Giordano Bruno fez, mas ele usou uma tática diferente. Os historiadores dizem que quando ele foi condenado, a primeira pena dele era a pena de morte. Há quem diga que ele chegou a ser torturado. E há quem diga que ele só foi ameaçado de tortura. E ele usou a seguinte... Né, muita gente diz que ele foi esperto e ele deu um drible na igreja. Mas tem documentos dizendo que ele ficou com medo de morrer, que ameaçaram de matar ele, e ele, com medo de morrer, ele se acovardou, e ele disse: eu faço tudo que vocês mandarem para eu não morrer. Aí pediram para ele escrever uma carta, ler ela em voz alta, dizendo que nunca mais ia pesquisar aquelas coisas de Copérnico, porque ele estava errado, a igreja estava certa, né? E aí trocaram a pena de morte por prisão perpétua. Ele foi para um presídio, depois foi para a casa dele, porque já era velho, estava mais de 70 anos, doente. Mas se sabe que ele, escondido na casa dele, que ele era vigiado, ele escondido à noite, quando todo mundo estava dormindo, ele tinha um pouquinho de tinta, uma pena e um papel, e ele escreveu um livro de física, que é chamado Duas Novas Ciências, que ele escreve sobre lançamento de projeto, queda livre dos corpos e a lei da inércia, que é considerado o primeiro livro de física, a física que rompeu com a física de Aristóteles. Então ele continuou até o fim, mas escondido. Ele usou uma tática diferente. Giordano Bruno disse: eu não desminto nada que eu disse. E aí ele foi levado à morte. Então, são procedimentos diferentes. Agora, professor, ele aceitou essa condição aí devido a ele contar também com a proteção daquele Granduque, né? Cosme II. Da Toscana, o Médici. Isso, porque ele contava com a proteção do Granduque, só que o Duque, ele já era também pau-mandado, vamos dizer assim, o Fernando II. E Fernando II era baba-ovo da igreja.
E aí, de certa forma, o Granduque não pôde ajudar Galileu, e aí ele ficou sozinho. Aí por isso que ele aceitou essa condição. Você imagina a Lava Jato, o que não teve de bastidor, de tramóia, trambique, safadeza, propina, pressão política, pressão militar. É a mesma coisinha, porque na época de Galileu, a igreja protestante estava ganhando as batalhas mesmo com armas, e estava tomando as terras da igreja, e estava convencendo vários padres a se converter para o protestantismo, e era perda de poder político, ideológico, e militar e financeiro. Então, Galileu estava no meio de vários nobres que defendiam ele, mas as famílias dos nobres tinham alianças políticas com todos os lados. Então, o Galileu era meio moeda de troca e massa de manobra. Então, a conjuntura política deitou e rolou no período de Galileu, né? E, obviamente que ele tinha um prestígio científico, mas essas coisas não são tão simples, né? Então, precisa, assim, alguém que gosta muito de história da ciência mergulhar nos mínimos detalhes do julgamento de Galileu. Mas uma coisa é certa, a ciência na Europa parou. O grande amigo de Galileu, que era o René Descartes, ele teve depressão, escreveu uma carta dizendo que queria parar de estudar, e quase se suicidou. Os cientistas que defendiam a astronomia e o modelo mecânico heliocêntrico se esconderam, muitos fugiram para países protestantes, para a Holanda, para a Alemanha, e deixaram de publicar, né? Por isso que alguns países que se converteram ou anglicano, ou luterano, ou calvinista, desenvolveram mais a ciência e a navegação do que os países católicos. Teve um atraso na força militar e política ibérica dos países católicos. Então, é um caldo histórico bem complicado. Como é? Em 92 teve um pedido de desculpa da igreja, né? Sim. Feito por João Paulo II a Galileu. Quando chegou 2009, quando foi 400 anos da primeira observação de Galileu, com a luneta, o João Paulo II reuniu todos os bispos do mundo, fez o concílio no Vaticano, publicou uma carta pedindo desculpa à família de Galileu. E depois, quando foi o Papa Ratzinger, o João 26, como é? O Papa... Bento XVI, se eu não me engano. Esse Papa também fez um concílio de bispos. Ele indicou um novo comitê jurídico canônico, pegaram o livro do julgamento de Galileu e abriram o julgamento com um recurso e julgaram Galileu pela segunda vez. E nessa segunda vez, Galileu foi absolvido. Então, um Papa pediu desculpa e o outro absolveu Galileu, porque ele foi julgado por heresia, né? Então, teve isso. Só para encerrar a minha pergunta, ou finalizar o meu pensamento, que Galileu, mesmo estando em prisão domiciliar, como o senhor falou, ele não deixou de pesquisar, né? A ciência fala mais alto, mesmo além do medo. Pelo que eu li, pelo que eu vi em documentários, ele morreu praticamente cego, estudando o Sol. Não tenho certeza se foi bem isso, estudando o Sol. Além de observar coisas à noite, como o senhor falou, escondido, ele ainda observava o Sol pela manhã. Mas talvez para quem estava vigiando ele, eu acho que ele está testando a luneta, que ele né? Aí ficou ali, mas observava o Sol em proteção. E não tinha na época, né? Então ele morreu praticamente cego tentando estudar o Sol. Não sei se isso é verdade. E ainda escreveu um livro ainda. Quase sim. Escreveu um livro ainda. Para quem é cientista do naipe dele, o medo, a ciência vence o medo. É verdade. É o seguinte, a contribuição histórica desses episódios com Copérnico, Kepler, Galileu, Newton, o Tycho Brahe, o Giordano Bruno e outros, tinham outros, né? Esses são os que são mais destacados na história. A chamada mecânica dos corpos celestes ganhou um impulso muito grande da observação, da análise de dados e da matemática. O Descartes disse que a matemática entrou na ciência para nunca mais sair. O que a matemática diz é mais certo do que o pensamento de qualquer filósofo, qualquer padre, qualquer teólogo. E foi tiro e queda, acertou. Então, esse foi um período em que a mecânica dos corpos, o movimento dos corpos, trajetória, forma, órbita, usou a observação,
os dados estatísticos, as medições e a matemática. Então, foi um grande salto para a ciência, a contribuição desses caras. O outro salto, só depois, quando chegou a nossa física moderna, com a relatividade, a gravidade virou espaço-tempo, aí são outros 500, são outras contribuições que deu um avanço maior ainda, né? São saltos de tempos em tempos. Mas, nessa época, toda a física medieval foi destruída por esse quarteto, vamos dizer assim, né? Copérnico, Galileu, Kepler e Newton. Quarteto fantástico. Ô, professor, mais uma pergunta, fugindo mais de Galileu. O senhor acha que esses quatro que o senhor comentou, como grandes físicos, sem dúvida, fizeram o máximo possível dentro dos seus limites da época, falando de tecnologia, ou ainda poderiam explorar um pouco mais? Poderia ser mais, porque o Copérnico, ele vivia com medo, tremia de medo da Inquisição. Sim. Tanto é que ele revelou as obras dele no fim da vida. O matemático Rético ficou escondido na casa dele, anos fazendo as contas para ele. O cara era protestante, era inimigo mortal, né? E ele retardou o livro dele. Várias vezes os amigos mais íntimos dele diziam, publica ele de jeito nenhum, né? Então, retardou. Outra coisa, o Kepler teve uma vida muito difícil do ponto de vista familiar. Muito difícil, né? A mãe dele foi presa como bruxa, porque era uma cientista, e ele vivia liso. Era mil problemas, né? E o Kepler também, ele brigou com a família do Tycho, ele brigou com o Tycho Brahe. Tem gente que diz que foi ele que matou o Tycho Brahe, né? Tem gente que diz que não. Depois ele brigou na justiça com a família do Tycho Brahe. Então, tudo isso atrasou. O Galileu teve esse julgamento. O julgamento de Galileu foi uma loucura, né? Atrasou a ciência, e depois que ele publicou a carta se abjurando, se acovardando, todo mundo parou de publicar, e os amigos dele viraram as costas para ele, chamaram ele de traidor. Então, a ciência na Europa praticamente parou, era um terror, era como se fosse uma ditadura militar perseguindo cientistas, né? Então, atrasou muito. E o Newton tem uma controvérsia, porque o Newton, ele foi estudar durante uma pandemia. Uma peste... Não sei se foi gripe espanhola, não tenho certeza. Peste negra, peste bubônica. Isso. Ele foi estudar. Aí tudo bem, ele ficou só livre para estudar e publicou várias coisas. Foi positivo, mas também ele não interagiu com os professores dele, os mentores dele, né? Então ele teve esse problema também. E depois o Newton, ele dedicou uma parte dele à política. Ele era o ministro das Finanças da coroa inglesa. Enquanto ele fez isso, a fama subiu a cabeça. E ele parou de pesquisar uma época. Se ele só dedicasse o tempo à pesquisa, talvez tivesse mais coisas, né? Então, são coisas da vida, entendeu? Os cientistas europeus, a grande maioria na Segunda Guerra, a maioria era judeu, Hitler perseguiu. E eles fugiram para vários países. A maioria foi para os Estados Unidos, que era longe da Europa. E muitos deles tiveram a família presa e não tinham condições de pesquisar. Então, a conjuntura da vida ela é uma realidade, ajuda e atrapalha, né? Se eles fossem pessoas livres, só para pesquisar, e não tivesse a conjuntura adversa, a ciência ganharia mais, com certeza. Mas faz parte da vida, né? A vida tem um lado difícil e um lado... né? E o senhor falou de Newton agora, né? Newton foi... Ele não teve um pai, parece que o pai dele morreu quando ele era pequeno. A mãe casou-se com uma outra pessoa. Ele não se dava bem com esse padrasto. Era muito inteligente na escola, só que a mãe não tinha condição de mandar ele para escolas melhores. Então, o professor foi que interagiu aí. Como o senhor falou, ele foi estudar, teve essa peste negra. Enfim, veja só, que dificuldade foi a vida de Isaac Newton e que genialidade. O que é que a gente diria, por exemplo, de Mário Schoenberg? Mário Schoenberg é um gênio da astrofísica, um brasileiro, um recifense. Ele foi preso várias vezes, na cadeia mesmo, foi deportado várias vezes por várias ditaduras, de Getúlio Vargas, a de 64, e parte da vida dele ele dedicou à arte, esqueceu a ciência. Então, e fez aquela obra gigantesca. Então, né, o Stephen Hawking, se ele não ficasse na cadeira de roda, ele seria melhor? Sim, verdade. Ele seria. Então, a vida é como ela é. Porque ele já fez daquele jeito, né? Então, você pega um menino pobre que sai da favela, que só começa a estudar depois de
20 anos e vira um grande cientista. Ele seria melhor ou pior se ele fosse uma vida mais fácil? A gente não sabe, né? Aí fica difícil. Às vezes a dificuldade faz o cara ficar mais decidido aí para frente, né? Então, é complexo mesmo a vida, né? É verdade. Eu, professor, eu sei que eu estou perguntando muito, mas que esse também eu gosto bastante. Desses quatro grandes pilares de cientistas que o senhor falou, Kepler, Copérnico, Galileu e Newton, qual o senhor acha que foi mais gênio, assim, que conseguiu se destacar mais? Porque todos se destacaram, aí todo mundo sabe disso. Mas aquele que conseguiu um pouquinho mais que o outro, o que o senhor acha? Rapaz, é difícil, viu? Porque cada pessoa vai ter uma opinião diferente. Porque a vida de Nicolau Copérnico é um brinde, é um negócio espetacular, né? Eu vou sugerir para vocês um livro, acho que eu já coloquei numa bibliografia, Um Céu Mais Perfeito, de Dava Sobel. Coloca lá no ambiente o nome do livro e a gente pesquisa. É Um Céu Mais Perfeito, de Dava Sobel. Um Céu Mais Perfeito. O nome da escritora é Dava Sobel. Eu tenho esse livro em PDF. Esse livro... Ô, Enildo, se puder, manda por favor, pelo zap. Você Obrigadão. compra na internet por R$36, se eu não me engano. É uma obra-prima. Toda a história de Copérnico e de Joaquim Réticos. Eu tenho ele aqui, só que o meu é todo riscado. Eu estudo riscando os livros, fazendo pergunta para mim mesmo, assim, faz uma aula. E o Copérnico eu admiro muito. O Galileu eu sou fã de Galileu, é o meu ídolo, tá? Mas se você estudar as contribuições de Kepler, você fica apaixonado também. E o Newton, rapaz, o Newton foi... Quando teve a virada do milênio, no ano 2000, a Unesco fez uma pesquisa para saber, em 2000 anos, qual foi o cientista mais notável em todas as áreas. Charles Darwin e, sei lá, Leonardo da Vinci, esses caras todos. E Einstein, Galileu, a comunidade científica de todos os países do mundo. O primeiro lugar foi Newton. Então... E não foi à toa, né, professor? O senhor falou aí que todos tiveram contribuições de outros já antecessores. Mas Newton... sim, todos tiveram, mas Newton foi aquele cara que mais teve barreira. Não só da vida, mas aquela ideia. Eu quero provar uma coisa, sei que na minha cabeça está certo, mas o mundo não vai entender. Aí ele teve que criar o cálculo, né? O diferencial integral para provar. É isso que eu acho que ele se superou mais que os outros. Ele é gênio, realmente é gênio. Tanto é que eu achava, na minha opinião, que o Einstein, né, por toda aquela bomba toda, que era o gênio do gênio. Mas se a gente for olhar direitinho mesmo, o Newton tinha muito menos recursos e avançou bem mais que ele com tanto recurso. Tanto é que Mileva, que era a mulher dele, a ex-mulher, né? Ele deixou para ficar com a prima dele. Revisava os cálculos dele no começo da carreira. Revisava os cálculos. Ela que era a matemática da coisa. Ele era só o idealizador. Tá entendendo? É bom esse debate porque a evolução de uma ciência depende muito dos episódios conjunturais. Não é somente Newton que era um gênio. Era a conjuntura que ele viveu. Porque o Newton, ele recebeu muita contribuição do Edmundo Halley. Edmundo Halley ajudou muito o Newton. Sim, era amigo dele no colégio imperial. Ele brigou muito com Leibniz, o negócio da matemática. Ele brigou muito com Huygens sobre o negócio da luz e brigou muito com Robert Hooke, né? sobre a força do quadrado da distância. Ele era um cara polêmico. Diz que ele era um cara que brigava muito com os... Intransigente demais ele era. Ele era um cara... E os historiadores dizem que 90% da energia dele era gasto com teologia. Ele era um teólogo, escrevia muito sobre a Santíssima Trindade, né? E 10% ele fez a ótica, a gravitação, a mecânica, o cálculo. Professor oposto, Diz que ele era um cara realmente de mente muito fértil, muito avançada, e um poder de abstração muito grande, né? Mas eu reforço, gente, que não é só a pessoa que desenvolve a ciência, né?
é a história acumulada, tá? Se vocês estudarem a história da física moderna, o Max Planck é o pai da física quântica, né? O Einstein foi o cara que deu o segundo passo, né? E o Bohr também, com o átomo de Bohr, e o Einstein com o efeito fotoelétrico. Mas o Max Planck foi o cara que desvendou, entre aspas, o mistério da radiação de corpo negro. E ele publicou a equação da curva da radiação de corpo negro, do espectro, né? E ele que descobriu o clique, né? Porque antes dele já tinha o Hertz, tinha o Jeans, o Rayleigh, que né? tinha vários outros cientistas fazendo trabalhos para explicar a radiação de corpo negro. E o Max Planck foi que ele teve o clique de não fazer a conta da expansão da energia usando o cálculo integral. Ele não usou a integral, ele usou o somatório, porque ele considerou que o fóton não era infinitesimalmente pequeno, como a gente escreve dx. O cálculo era a energia era finita. Ele tinha um tamanho finito, ele não era infinitesimal. Então, não valia o cálculo integral, valia o cálculo por somatório. Ele só fez trocar o cálculo integral pelo cálculo somatório e achou a equação. Então, o Planck também é um dos grandes nomes da ciência. E o Planck viveu um dilema grave. A vida dele a ciência foi atrapalhada porque ele era alemão e viveu na Alemanha na época do Hitler. E o Hitler perseguiu todos os cientistas. Ele não saiu da Alemanha. O filho dele, que era de esquerda, se inscreveu lá no Partido Comunista Alemão e participou de um atentado para matar Hitler. E o filho dele foi preso por Hitler. E o Hitler, que precisava de apoio de um cientista para convencer o mundo, pediu a Planck para escrever uma carta a favor do nazismo. E, em troca, soltaria o filho dele. O Planck não aceitou. E Hitler matou o filho dele. E ele, olha só, e ele continuou pesquisando na Alemanha. Ah, pensou? O bicho é fogo, o bicho é danado. Foi, né? Isso atrapalhou muito a ciência alemã. E os cientistas todos fugiram. Ele ficou, né? Acho que correu logo, né? Em prisão Para os Estados Unidos. Quer dizer, a conjuntura da vida desses caras, ela influenciou muito o resultado das pesquisas, ou o atraso, né? Muitas pesquisas podiam evoluir e não evoluíram por causa da vida de cada um desses caras. Então, a história é muito cheia de detalhes, tá? Tanto é que só para encerrar a minha fala, estou falando um bocado. Só para eu ter ideia de Einstein, que ele já tinha ideia da lei geral da relatividade, que foi provada ou comprovada com eclipse, né? E isso foi comprovado quase 20 anos depois, porque foi em 1905, foi para 1919. Porque as condições climáticas não permitiam, a guerra não permitiu, enfim, ele passou não sei quanto tempo na cabeça dele, sabendo que estava correto, pelo menos tinha ideia, mas não conseguia comprovar porque as condições climáticas daquele local não eram favoráveis. Não, e você sabe que em 1919 estava tendo a guerra. Sim. E a guerra era mais forte entre a Alemanha e a Inglaterra. Quem comprovou a teoria de Einstein foram os ingleses. Foi Eddington, se eu não me engano. Arthur Eddington. E o Eddington, Arthur Eddington, a Sociedade Científica da Inglaterra se recusou a vir observar o eclipse em Sobral e nas Ilha do Príncipe, porque eram os ingleses que tinham os melhores instrumentos do mundo. Eles se recusaram porque Einstein era um alemão. E aí a fama ia para um alemão. E os alemães estavam bombardeando a Inglaterra. O Arthur Eddington, que era o grande cientista, ele disse: a ciência está acima das guerras e dos políticos dos países. Nós vamos. E ele foi para a Ilha do Príncipe e mandou uma outra turma para Sobral, né? E ele, depois os dados voltaram para a Inglaterra. Durante a guerra, ele
publicou um jornal dizendo que Einstein estava certo. Viva Einstein. E Einstein era alemão. E teve festa na Alemanha. E ele fez isso em plena guerra, na raiva, no ódio do alemão contra o inglês. Olha que coisa bonita, né? Então, é de lascar mesmo, né? Você imagina um palestino e um israelense se juntarem para fazer uma pesquisa científica. É complicado hoje em dia, isso é complicado. Apesar do ódio dos dois povos, não é isso? E Edson, se eu não me engano, demorou vários meses, 2 ou 4 meses, para revelar seus estudos, para ter certeza que estava certo. Então, essas coisas, a contribuição para a ciência tem esses elementos. Por isso que é importante a gente saber as fórmulas matemáticas, aplicar, fazer exercício, né? Saber as teorias e tudo mais, um pouco da conjuntura política. Não é assim, marcar a data e o nome do cara. Galileu Galilei, 1609. Albert Einstein, 1905. Isso é pouco. Tem que saber os resultados, a conjuntura, o porquê, quem contribuiu. É a conjuntura que faz a ciência ficar atrativa. Imagina você fazendo debate desse com seus alunos do ensino médio, eles vão ficar curiosos e depois vão buscar na internet, tá? Então é um estímulo para uma pesquisa, tá? É associar a pessoa como ser humano, seus problemas entre sua sociedade e o fato histórico, né? Então todo mundo está inserido no contexto histórico. Perfeito. Agora vocês vão ficar com o jogo que vai passar aí na televisão, que está começando agora. Eu vou perguntar a Gilmar se a gente pode ir encerrando. Como é que você acha? Pode sim, professor. Já pode finalizar. Certo. A gente vai agradecer a Gilmar e a vocês. E bons estudos para todos. Catarina, se cuide, tá? E todos vocês se cuidem na pandemia também, tá? Tá ok, professor. Muito obrigado pelos esclarecimentos e obrigado a todos.